Fronteira Tura, o seu canal de ficção, escrita criativa e fantasia. Mark Lawrence nasceu nos Estados Unidos em 28 de janeiro de 1966, mas ele se mudou bem jovem para a Inglaterra, e por causa disso ele tem dupla nacionalidade, ele é americano e também britânico. Ele é autor da série de livros da trilogia dos Espinhos e também A Guerra da Rainha Vermelha. Além de escritor, é incrível, ele trabalhou como cientista de pesquisa no campo de inteligência artificial em diversas empresas particulares, ainda muito jovem, e ocupou ainda um posto com grau de classificação confidencial tanto no governo dos Estados Unidos quanto também no governo britânico. Mark Lawrence, dentre outros, é um dos maiores representantes contemporâneos de sucesso da literatura fantástica adulta. Os primeiros trabalhos de Lawrence, Príncipe, Rei e Imperador dos Espinhos, lançados no Brasil entre os anos de 2013 e 2014, foram muito premiados internacionalmente e foram traduzidos para mais de 20 idiomas. Com relação especificamente à trilogia dos Espinhos, o que eu acho? É uma intrigante fantasia sombria, muito boa mesmo, onde o Mark Lawrence, o autor, nos surpreende ao nos apresentar uma ambientação muito, mas muito singular. Você pode ter certeza, leitor, que pegando o início da trilogia, você vai tomar um choque com relação à própria ambientação onde se passa o enredo. Assim que você verifica o mapa no interior da obra, você nota que algo ali é muito diferente. Se eu fosse falar mais, seria dar spoiler sobre pontos fundamentais dentro da trama, então eu prefiro não falar para que você não tenha esse desgosto. O personagem principal da trilogia dos Espinhos é o príncipe Jorg Ankrat. Ele é um sobrevivente. Ele sobreviveu a um atentado que vitimou a mãe dele e o irmão numa estrada dentro de uma carruagem durante um deslocamento. A mãe, o irmão e ele sofrem um atentado onde a guarda pessoal da mãe dele e do irmão são assassinados. A mãe é assassinada e o irmão também, de uma forma pavorosa. A mãe é violentada, o irmão dele é assassinado de maneira muito violenta também. E isso arremessa o príncipe Jorg numa história de vingança pessoal muito violenta, muito crua. Ele vai ter a sua infância arrasada com isso e vai sofrer severos traumas físicos e psicológicos. Toda a sua juventude conturbada vai transformá-lo em alguém insensível e imoral. Acreditem, imoral mesmo. Ele deseja refazer seus passos até o seu trono, sem se importar com os meios que ele vai utilizar para isso. E durante o caminho ele vai cruzar com outros tantos personagens tão interessantes quanto ele. É complicado perceber que o protagonista funciona também como um pseudo-antagonista. Jorg é dono de um caráter deplorável. Ele é mau, mesquinho, egoísta e não raras vezes o leitor torce contra ele. Acreditem, isso aconteceu comigo várias vezes durante a trilogia. Não é difícil que em algum momento da história você fique com raiva das ações ou a forma como o Jorg lida com os outros personagens ou lida com situações, até mesmo situações-chave dentro da história. Mas isso é muito bem construído. Seria muito estranho se Jorg Ankrat, dentro dessa psique dele, agisse de uma maneira no início da história e no final da história ele se transformasse em uma outra pessoa, né? Não tem isso. Jorg Ankrat, ele é o protagonista da história, mas ele é basicamente um pseudo-antagonista. O príncipe Jorg é um daqueles personagens que ou você ama ou você odeia. Não tem meio termo com ele, mas ele funciona. Você acredita nas motivações dele e entende o que ele está fazendo, por mais que você não concorde. O seu mundo é brutal, é prático e nem um pouco diplomático. Poderes tramam pelas sombras e os reinos, feudos e domínios parecem muito instáveis e suscetíveis a serem manipulados. É nesse ambiente que Jorg Ankrat vai fazer a jornada dele em busca de sua coroa novamente. Eu achei a trilogia muito boa mesmo. O primeiro livro, O Príncipe dos Espinhos, é sensacional e já o prende desde o início com esse princípio de história de vingança de Jorg Ankrat. Nem de longe é uma leitura indicada para crianças ou jovens adolescentes. De longe.
é muito explícita e trata de temas que podem ser sensíveis a este público. Mas se você não se incomoda com violência gráfica farta, palavreado forte, uma dinâmica crua entre personagens que não confiam em ninguém, num mundo igualmente duro, vai sem medo e cai dentro dessa trilogia. A Guerra da Rainha Vermelha é a outra trilogia de Mark Lawrence que se passa no mesmo mundo, é a mesma ambientação da trilogia dos Espinhos. O terceiro livro da obra, da trilogia da Guerra da Rainha Vermelha, ainda não saiu, ainda não foi publicado. Mas os dois primeiros você já consegue encontrar no Brasil, foram publicados entre os anos de 2015 e 2017. A premissa é a mesma, você vai ter um protagonista, é um homem dúbio, de um caráter duvidoso, ele se chama Jalen Candet, e ele é um sucessor do trono da Rainha Vermelha. Só que ele é um preguiçoso, ele é um mentiroso, ele gosta das coisas feitas da forma mais fácil, ele não gosta de ter trabalho, ele é um canastrão. Então além de ser muito arrogante também, mas dentro de toda a história, novamente, em comparação com a trilogia dos Espinhos, a trilogia da Guerra da Rainha Vermelha deixa muito claro que você também vai ter um novo protagonista e que tem uma psique, traços psicológicos e traços marcantes muito parecidos com o Jorg Ankrat na trilogia dos Espinhos anterior. Da mesma maneira que a trilogia dos Espinhos, a Guerra da Rainha Vermelha é uma obra muito violenta, ela é longa, ela é pesada, da mesma forma, então é uma leitura que vai exigir um pouquinho do leitor, não é uma obra, nem de longe, novamente, indicada para adolescentes ou crianças. E cabe citar que dentro da Guerra da Rainha Vermelha, há um easter egg muito interessante com a trilogia dos Espinhos, relacionando dois personagens das duas obras, e isso é muito legal. E aí, você conhecia Mark Lawrence? Você conhecia a trilogia dos Espinhos e a Guerra da Rainha Vermelha? Então fica a dica, são excelentes obras e você não vai se arrepender. E lembre-se, venha sempre aqui no Fronteira Tura, o seu canal de fantasia, ficção e escrita criativa. Dá um joinha, comenta aqui embaixo e, se for possível, se inscreve no canal. Muito obrigado, até a próxima.